Cumprindo o último ano na Ferrari e depois de perder o segundo GP do ano por causa de uma cirurgia, ele ainda está desempregado para o ano que vem. Mas ele pôs fim ao domínio precoce de Max Verstappen na temporada. Sim, um momento incomum para Carlos Sainz. O piloto abandonado pela Ferrari teve um ótimo início de ano, apesar de uma cirurgia no apêndice. Mas ele ainda não sabe onde vai correr em 2025, mesmo sendo o único piloto que não da Red Bull a vencer uma corrida nos últimos 18 meses. Sainz foi o homem que acabou com o sonho da Red Bull de uma temporada invicta em 2023 ao vencer o GP de Singapura. Aliás, essa foi a última vez que alguém, além de Max Verstappen, ganhou antes do triunfo de Sainz na Austrália no fim de semana. O chefe Christian Horner brincou que Sainz parece ser o nêmesis da Red Bull. Mas veja, existe uma maneira de fazer Sainz parar de atrapalhar, é contratando o espanhol. E Sainz parece estar no radar da Red Bull mesmo. Horner pelo menos deu a entender que tem interesse. O GP de Melbourne foi ruim para os principais concorrentes ao posto de companheiro de equipe de Verstappen em 2025. Sérgio Pérez teve um início de ano excelente, o que tornou frustrante a queda ainda mais dolorosa no pior momento para a Red Bull. Isso aconteceu justamente quando Max Verstappen abandonou o GP. Na RB, a segunda equipe da Red Bull, Daniel Ricciardo teve um dia desastroso correndo em casa. Já o companheiro dele, Yuki Tsunoda, foi bem. Num mundo justo, ele estaria mais no radar da Red Bull do que parece estar. E é aqui que Sainz entra em cena. Perguntaram se Tsunoda está sendo negligenciado, e Horner transformou a resposta numa pista de que Sainz pode estar nos planos. Ele disse que sabe que o japonês é muito rápido, mas a Red Bull quer ter a melhor dupla possível. Por isso, às vezes precisa olhar para fora de casa, especialmente quando um piloto rápido e desempregado ganha uma corrida. Então, para Horner, o mercado está fluido com certos pilotos. O fato de Horner ter transformado a pergunta sobre Tsunoda em uma resposta que trouxe Sainz para a conversa foi um ato deliberado. Perguntaram em seguida: "Você traria Sainz de volta?" E ele disse: "Com base numa performance como essa, não dá para descartar nenhuma possibilidade." Seria negligente para qualquer equipe com vaga em 2025, incluindo a Red Bull, não considerar Sainz. Se a exigência de Horner é ter a melhor dupla possível, não há dúvida de que o espanhol seria uma opção melhor do que Pérez. E é uma alternativa mais convincente do que Ricciardo ou Tsunoda. Ele é um ótimo piloto que foi subestimado fora do paddock quando a Ferrari o escolheu para substituir Sebastian Vettel em 2021. Inteligente, trabalhador, adaptável e mais rápido do que você pensa. Ele teve bom desempenho contra Verstappen quando ambos eram novatos na Toro Rosso. Também enfrentou bem Lando Norris na McLaren e Charles Leclerc na Ferrari. Depois de sair por escolha própria da Red Bull, o espanhol viveu um período frustrante de pouco mais de um ano na Renault. Isso pode ter mexido um pouco com a imagem dele. É possível também que ele não tenha aquele pequeno diferencial de velocidade que o destacaria nas sessões de qualificação. Mas ele é um piloto completo, que já provou que, no auge, pode se comparar muito bem a algumas estrelas da Fórmula 1. Um possível obstáculo é que Sainz foi bem demais ao lado de Verstappen quando ambos eram novatos. Havia muita tensão ali e não exatamente entre os dois pilotos que têm uma boa relação. Os pais deles, Carlos Sainz pai e Jos Verstappen, são figuras importantes para eles. Os respectivos grupos de apoio acabaram criando uma atmosfera tóxica. Quem disse isso não foi a gente, mas Helmut Marko, conselheiro de esportes a motor da Red Bull. A equipe não quer resgatar esse problema. Pessoas próximas a Sainz suspeitam que Max Verstappen também não receberia bem a ideia da contratação do espanhol. Talvez pelo risco de ser uma jogada disruptiva e também porque Sainz é bom demais para ser o tipo de segundo piloto facilmente batido que Verstappen tem desfrutado desde que Ricciardo saiu em 2018. O início perfeito da Red Bull em 2024 literalmente pegou fogo na Austrália quando Verstappen abandonou com o freio traseiro direito em chamas. Isso deu a Sainz uma chance pouco provável até ali. A Ferrari parecia a equipe mais bem posicionada para conquistar uma vitória nessa temporada, mas a dobradinha em Melbourne foi uma surpresa e, claro, foi ajudada pelo colapso da Red Bull. Não é apenas a natureza de como a Red Bull dominou 2024 até agora que fez a vitória de Sainz ser uma surpresa. Era possível que ele nem sequer corresse. Afinal, ele tinha feito uma cirurgia para retirada do apêndice só 2 semanas atrás e ficou de fora do GP anterior, na Arábia Saudita, onde foi substituído por Ollie Bearman.
Inicialmente ele pensou que era uma intoxicação alimentar, mas na sexta de manhã foi diagnosticado com apendicite. O espanhol passou por uma cirurgia antes de voltar ao grid na Austrália, por isso ele sabia que não estaria 100%. A primeira semana da recuperação foi difícil e ele não conseguiu fazer nenhum treino importante, ou seja, ele precisava muito do preparo físico nesse fim de semana. E fisicamente ele foi bem, exceto pela descrição colorida de que quando você está sofrendo forças G altas, você sente suas entranhas se movendo mais do que antes e se sentindo rígido no final da corrida. Em termos de desempenho, Sainz claramente não sofreu. O colega de equipe, Leclerc, começou 2024 em boa forma, especialmente nas classificações. No meio do fim de semana, parecia que a pole position seria do Monegasco, mas foi Sainz quem liderou melhor do que Leclerc, com a reação da Ferrari ao composto mais macio de pneu Pirelli C5, usado na classificação com temperaturas mais altas na pista e mudanças na velocidade e na direção do vento. É por isso que Sainz foi o piloto da Ferrari na primeira fila e o mais bem posicionado para ultrapassar Verstappen quando o Red Bull teve problemas. Ele então parecia tranquilo enquanto cuidava dos pneus e do corpo para administrar uma vantagem pequena, mas decisiva. Essa vitória lembrou a de Singapura no ano passado. Ele estava no lugar certo, na hora certa, para aproveitar uma grande oportunidade. Leclerc tende a ter vantagem sobre Sainz nas classificações. Se a Ferrari tivesse um carro com potencial para competir pelo título, Leclerc seria o favorito para tirar o máximo proveito dele durante a temporada e comandar a equipe. Porém, Sainz não fica muito atrás. Certamente ele se destacaria em várias ocasiões, como aconteceu aliás na Austrália. Por lá, Leclerc perdeu a confiança no carro em um movimento vital antes da classificação. Isso colocou em desvantagem na corrida, já que ele perdeu posição na pista e teve dificuldade com o gerenciamento dos pneus em alguns momentos. Depois, Leclerc admitiu que Sainz simplesmente mereceu a vitória. Perguntado sobre o que ele poderia ter feito para roubar a vitória, Leclerc respondeu simplesmente ser melhor. Esse não era o melhor momento para Pérez ou Ricciardo desaparecerem, porque deu a chance de Sainz chamar a atenção do chefe. A gente ainda vai preparar um vídeo sobre a situação aflitiva de Ricciardo aqui na The Race. Caso não esteja inscrito, se inscreva no canal para não perder essa análise. Quanto a Pérez, bem, em defesa dele, pode-se dizer que ele e a Red Bull teriam vencido uma das duas primeiras corridas de 2024 se Verstappen tivesse abandonado. Mas ele não estava na posição ideal quando Verstappen saiu da prova. Isso não acontece com frequência. Verstappen venceu 75% das corridas desde o início de 2022. Às vezes, Pérez é o piloto que a Red Bull quer compensar, mas no ano passado muitas vezes não foi bem assim. Bom, onde ele estava depois de tudo que aconteceu na Austrália? Num quinto lugar sem brilho, atrás não apenas das duas Ferraris, mas também das duas McLarens. Ele admitiu que foi um final de semana ruim. Sem a punição na largada, por atrapalhar Nico Hülkenberg na classificação, ele teria começado a corrida em terceiro, e o desempenho no GP teria sido muito diferente. Ele lutou no tráfego e fez muito pouco progresso. Geralmente, é aos domingos que Pérez mostra seu maior valor para a Red Bull. O mexicano tentou alegar que a Ferrari teria vencido, mesmo que Verstappen tivesse ficado na pista, o que parece uma afirmação conveniente de se fazer. Horner apenas disse que o próprio Pérez teria lutado para vencer a Ferrari sem a punição. Horner pelo menos tentou explicar por que Pérez terminou a 1 minuto do vencedor e a 20 segundos do piloto mais próximo. Ele disse que o mexicano provavelmente não sabia que tinha pegado uma película de viseira ao passar por Fernando Alonso no meio da corrida. Ela ficou presa em um lugar sensível do assoalho e causou uma perda de carga significativa. Mas mesmo antes disso, Pérez não parecia estar na briga pela vitória. Ele admitiu que sentia que o equilíbrio estava sempre um passo atrás. No geral, a Red Bull perdeu apenas uma vitória em 24 corridas do ano. Ela ainda tem o carro mais rápido e provavelmente vai ganhar ambos os títulos com facilidade. O fato é que a Red Bull não dominou as últimas temporadas, adotando uma postura do tipo: que é que tem perder só uma prova? Pérez não estava lá quando a Red Bull precisou dele, justamente quando o adversário lembrou a todos que é sempre bom estar no lugar certo na hora certa.